E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou mostrar uma manutenção nessa placa de comando da PPA. Já peço aí que dê o like, se inscreva no canal, tem bastante vídeos nessa área de automação, consertos. Então essa placa que eu peguei de um cliente, ele pediu para fazer uma revisão, ver o que está acontecendo com a placa, que ele quer ter a placa para backup. Ela já veio sem fusível e o que eu sempre digo nos meus vídeos assim, na questão de manutenção. Primeira coisa, a gente deve fazer uma inspeção visual, olhar atentamente tanto a parte superior da placa como a parte inferior, onde ficam as trilhas e os componentes. Primeira coisa que pode se perceber aqui, ó, que tem um círculo, não foi eu que fiz, já veio assim do cliente, e eu vou aproximar agora, tentar dar um zoom. Olha só, eu não sei o que alguém tentou fazer aqui, não sei se tentou ressoldar, mas perceba que tá todas as ilhas aqui estão em curto, ó, e alguém ainda marcou, tá vendo? Tá totalmente em curto, ó, uma solda muito feia. Totalmente em curto. Outro problema que eu já verifiquei é aqui na antena, ó. Tá vendo? Esse é o fiozinho da antena e ele tá totalmente frouxo. E se verificarmos aqui, ó, na ilha de solda, olha só. Esse arame que a fábrica manda, ele não adere muito bem o estanho. Redução de custos, não sei, mas olha só, não vai funcionar. Outra coisa, eu peguei o transformador aqui, o trafo, né, da placa, e verifiquei que ele tá mole, parece que tá solto. Olhando pela parte de baixo, aqui é o primário, 3 terminais do primário dele, ou seja, 0, 127 e 220 volts, tá ok. Mas no secundário, vou tentar aproximar. Olha só como é que tá lá os 3 soldas do secundário dele, ó, totalmente quebradas, mau contato total. E se não bastasse tudo isso, tá faltando um capacitorzinho SMD aqui nessa parte superior. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou remover esse curto, esse excesso de estanho, estanhar novamente, fazer o mesmo procedimento aqui, ó, nas ilhas do secundário do transformador e mesma coisa para antena. Provavelmente alguém fez essa solda aqui muito bonita, como dá para perceber, né? E tentou ligar. Foi aí que queimou o fusível, ela está até sem o fusível. Abriu, né? Óbvio, ele vai abrir, com certeza. Então, como eu falei, eu vou refazer as soldas, limpar, tirar esse estanho velho, o secundário do transformador na antena e fazer algumas medições com o multímetro na escala de diodo, toda essa região, ver se eu encontro algum curto. Então primeiro eu vou refazer essa questão das soldas antes de eu energizar. Esse estanho velho aqui, com certeza a gente deve remover ele. Com certeza que já melhorou bastante. Depois, se eu ver que a placa tá boa, aí eu faço uma limpeza e melhoro isso aqui. Mas a princípio já melhorou 100% em relação ao que a forma como estava antes. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento de limpeza e estanhar novamente o transformador. Eu pego o estanho bom, completo. Agora eu vou retirar esse estanho. Olha só, tirei o máximo que eu posso. Do meio também. Para pôr um estanho novo, não ficar aquele estanho velho, feio ali. Agora esses dois eu já vou estanhar normal. Agora o terceiro vou limpar igual. Tirei todo o excesso e aplico o estanho novo. Secundário do transformador. Eu já vou melhorar um pouco esse estanho do primário também, que eu não sei porque tá tão feio. Ok, agora o último que eu vou refazer é a antena. Olha só como é que tá feio isso aqui. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou retirar esse estanho feio que tá ali. Tirar todo ele, tentar jogar um estanho novo, ver se vai aderir àquele fiozinho. Esse é o cabinho, vou raspar ele um pouquinho para ver se adere bem o estanho. Então pessoal, a gente não pode diminuir o tamanho da antena e nem aumentar, porque ela é calculada de acordo com a onda, a frequência, né? Nesse caso 433 MHz, se a gente diminuir aqui, cortar um pedaço ou aumentar ela, pode dar problema na recepção do radinho, do controle. Então vamos preencher de estanho também. A princípio, para ficar bom, vou fazer uns testes depois. Agora, as ressoldas feitas, né, para a critério de teste, tanto da antena como do resto dos circuitos aqui do transformador, eu vou fazer umas verificações com o multímetro na escala de diodo para verificar se há algum curto aqui entre diodos, entre reguladores. Então, primeira região que eu vou verificar com o multímetro se há algum curto vai ser aqui onde tem esse triac, esse circuito aqui, esse triac, esse capacitor, resistores e esse fotoacoplador, eles são responsáveis pela embreagem, freio ou rampa da placa, onde eles controlam diretamente o motor. Então eu vou verificar primeiro aqui se não há nenhum curto. Não vou me importar nesse momento com a polaridade. Veja que aqui não deu nenhuma queda de tensão. Aqui deu 0,103 volts. É normal medir porque tem um resistor aqui, ó, se perceber esses terminais,
Não sei se é possível ver aí, mas ele tem um resistor, tá ali atrás, olha, tá em paralelo. Então, como dá uma associação de resistores, né? Então, ele vai medir mais ou menos isso mesmo. Ela tá dentro do padrão agora. Aqui no canto é um MOC, esse aqui é um optoacoplador, onde o processador faz o controle nele e ele controla aqui os terminais do TRIAC. Nada, ok, ok, ok. Esses são diodos, uma queda de 0.4 é normal, porque tá na placa, né? 0.4 é de 0.5 a 0.7, porém aqui como tá na placa, é natural ele dar um pouco menor o valor, porque ele tem outros circuitos em paralelo com ele. Então é as chamadas resistências, né? Associação de resistências. Nada, nessa região tudo certo. Aqui é o primário do transformador, aonde vai entrar a rede elétrica. Eu vou medir direto no transformador. Ó, veja que deu 1.0 volts, está coerente. 0.7 e 0.5, está coerente o primário do transformador. Então, pessoal, agora eu vou verificar se não há queda de tensão aqui no secundário do transformador. O valor de queda de tensão aqui, ou valor ohmico, por exemplo, tem que ser bem menor que o do primário. Então, vamos ver no secundário. 0.014 entre o do extremo e o center tape. Entre o center tape e o outro extremo tem que dar parecido o valor. 1.7 está muito alto. É provável que esse transformador está aberto o secundário dele. Ah, já descobri o defeito, pessoal. Provavelmente no eu estanhar que aqueceu demais e desprendeu o fiozinho. Não sei se é possível ver. Tá solto. Eu vou ter que estanhar novamente. Não sei se vai ser possível ver por aí, mas um dos fiozinhos lá arrebentou lá no terminal. Ele, na verdade, alguém forçou por estar com mau contato. Quero ver como é que eu vou estanhar sem tirar esse terminal. Não estou a fim de remover esse transformador, não. Acho que eu estanhei tudo menos o que eu precisava. Tirar esse excesso. E não é que consegui estanhar. Ficou louco de feio, mas... E não estanhou nada. Coisa nenhuma. Puxa vida. Só ficou feio mesmo. Agora acho que vai. Deixa eu ver com a pinça agora. Estanhou. Agora, medir novamente. Entre o center tape e um dos extremos, 0.014. Entre o center tape e o outro extremo, 0.012. Agora sim, tá ok. O próximo, então, que eu vou medir é esse reguladorzinho de tensão aqui. L69B, que é um regulador de 3 volts. 3.3 volts, 1.7, 1.1 e 1.6. Então, não há curto aqui, tá? A princípio é só isso que eu estou verificando. E por fim, eu vou verificar esse aqui, que é um regulador de 5 volts. Nada, nada. Então perceba que não há nenhum curto aqui. Tudo certo com ele. Porque se tivesse um curto, esse seria o valor 0.0000. E aqui, para desencargo de consciência, é só verificar se não há nenhum curto no microcontrolador. Aleatoriamente também, não vou nem olhar o datasheet. Como não apresentou nenhum curto, eu vou pôr o fusível e vou ligar um cabo de energia aqui nela agora. A alimentação entra aqui nesses terminais, onde diz R e S. Mas eu não vou ligar direto na tomada. Eu ligo primeiro nesse dispositivo. O que ele é? É duas lâmpadas em série com essa tomada. Então a rede entra, passa por esse disjuntor e passa pelas lâmpadas e chegam até a tomada, certo? Porém, essas lâmpadas aqui, elas estão em paralelo. Elas estão em série entre o disjuntor e a tomada, e as duas lâmpadas em si estão em paralelo. Eu desligo e ligo a segunda lâmpada através dessa tecla. Então o que acontece? Se tu fechar um curto aqui, em vez de explodir a placa, queimar, ele vai acender as lâmpadas. Isso é um dispositivo muito interessante, na verdade quase que obrigatório para quem dá manutenção em bancada, para evitar estouros e outras coisas. Então, sempre ter uma lâmpada em série. É isso que eu vou fazer agora. Com o disjuntor desligado, eu vou inserir aqui o cabo que eu liguei na placa e agora eu vou ligar o disjuntor. E olha só, piscou o LED. Nesse primeiro momento a placa é para estar funcionando. Vou verificar se ela aceita cadastrar um controle. Primeiro passo. Estou com um controle 433 MHz qualquer aqui. Primeiro procedimento, eu vou fechar o jumper prog e vou pressionar. Piscou o LED, quer dizer que ele está reconhecendo o controle. Agora eu venho aqui em gravar. Agora é só verificar se ele reconheceu. Instalou o relé. Desligou. Ligou a inversão. Desligou. A princípio funcionando. Agora verificar a grosso modo os fins de curso. Vou acionar e aqui está o terminal. Desligou. Pressionei de novo, acionou o outro relé. Ok, reconhecendo os fins de curso. Agora qual é o teste que eu vou fazer? Eu vou ligar um motor para teste aqui. Ligar o capacitor e o motor. Então, pessoal, um dispositivo que a gente tem que ter para testar essas placas é um motor, obviamente, né? Eu tenho esse motor na bancada só para testes. Então, eu vou utilizar aqui. Ele está com a placa dele, mas eu vou retirar o capacitor também. Então, esse é um dispositivo também importantíssimo para poder testar essas placas.
Tem um vídeo que eu mostro como fazer para identificar qual é a fase do sentido horário, anti-horário, qual que é o comum das bobinas, né? Então eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, pessoal, importantíssimo, antes de a gente fazer qualquer ligação aqui, vamos desligar a energia, tirar da tomada, desenergizar a placa, porque é muito perigoso. E o primeiro que eu vou ligar é o capacitor. É um capacitor de 12 microfarad. Os terminais onde vai o motor são aqui, ó, comum, abertura e fechamento. Nesse caso, como é para teste, eu sei qual que é o comum e abertura e fechamento é relativo. Estou só para teste na bancada, então tanto faz nesse momento. Ok, ligado. Agora vou energizar o sistema. Tem que ter muito cuidado. E energizei. Agora vamos acionar. Mas olha que interessante. A hora que o motor funcionar, as lâmpadas vão acender. Porque a potência delas é menor que a potência de consumo do motor. Olha só. E nada aconteceu. Temos mais algum problema na placa. Então eu vou passar o multímetro para a escala alternada. E agora testar aqui para ver, muito cuidado nessa hora. Nada de tensão aqui e nada de tensão. Tá, os relés estão acionando, mas perceba que não vai alimentação. Agora eu vou desenergizar todo o motor novamente. Tirei da tomada e agora eu vou verificar esse circuito, o que está acontecendo aqui. Então, pessoal, já estou com a placa aqui em mãos novamente. Aqui no Borner R e S é onde entra a tensão elétrica, né? O fabricante não especifica qual que é fase neutro, então pode-se deduzir que tanto faz. Então, se analisarmos por esse outro lado aqui, a gente vai ver que esses dois burners é onde entra a alimentação, né? Um dá direto no fusível, que vai dar direto no transformador. E ele tá ligado também no contato do relé 1. E por sua vez, o NF desse relé, ele tem uma trilha que vai até o contato do relé 2. E no NA desse relé 2 tá um dos motores. E no NA do relé 1 também tá o outro motor. Então o que acontece? Quando ele quer chavear para o sentido horário, por exemplo, ele aciona o relé 1. No sentido anti-horário, o relé 2. Porém, esse vamos imaginar que é o fase. E o neutro? O neutro seria o comum do motor. Então são três burners, né? Sentido horário, anti-horário e o comum. O comum, ele vem aqui e ele passa por esse componente, que é um triac. Então ele dá aqui no triac, no terminal 1, e aqui no terminal 2 é que vai sair para o motor. E o terceiro terminal é o chamado gate ou gatilho, que é onde vai fazer o disparo desse triac. Com isso, é uma sacada bem legal. O fabricante consegue tanto controlar o RPM, né? Ou seja, ele consegue controlar a velocidade, o torque do motor, para fazer a questão da rampa ou freio e até mesmo reconhecer o percurso através desse triac. Então, no caso dessa placa, os dois relés estão operando, jogando, por exemplo, fase, né? Um de cada vez, é óbvio. Então, o que não está funcionando aqui é o triac, que não está controlando o comum, né? Não está se comportando como uma chave, por exemplo, que liga e desliga. Aqui, esse circuito do triac tem o triac, alguns resistores, esse capacitor aqui e esse optoacoplador, que é um MOC 3052. Esse circuito que faz o controle do triac e é controlado pelo microcontrolador. Eu vou fazer um circuitinho aqui bem simples para a gente poder entender. Então, pessoal, eu fiz um esquema simples aqui de acordo com a placa. Aqui é a entrada de energia da concessionária. Vamos imaginar que isso aqui é o neutro. E aqui é o fase. Por exemplo, 127 ou 220 volts alternado, não importa. Então vamos imaginar que o neutro vem, passa pelo fusível de 5 amperes e ele dá direto no comum de um dos relés. E por sua vez, o NF desse relé vem e vai dar no comum do outro relé. O NF está desligado, porém o NA dele, normalmente aberto, né? Ele está indo direto no motor. E o outro NA do outro relé também está indo no motor. Aqui temos o capacitor que vai em paralelo com as bobinas. E esse aqui é o comum do motor. Então, imagine que esses sinais aqui estão vindo do microcontrolador. Toda vez que pressionamos o controle, ele vai verificar o fim de curso. Imagine que ele operou esse relé aqui. Então, imagine, por exemplo, ó, o neutro está aqui, vem aqui no comum. Ele vai chavear o relé nesse sentido e o neutro vem e está aqui no motor, que, por exemplo, aqui pode ser o sentido horário. E esse outro lado aqui é o anti-horário. O que acontece? Logo para esse motor funcionar, ele vai precisar do fase aqui no comum, né? Porque aqui nós temos uma bobina e aqui nós temos a outra bobina. Seria dois motores. E esse aqui é o comum entre as bobinas. Então aqui temos o neutro e aqui precisamos do fase, obviamente. Então, como o neutro já está fixo, nós precisamos do fase aqui na bobina comum. Então, da onde viria esse fase? Olha só, se a gente seguir aqui a trilha, o caminho mais fácil, com a menor resistência possível, seria isso aqui, ó. Vindo de onde? Direto da tomada, da rede elétrica e dá nos terminais A1 e A2 do triac. E aqui é o gate dele, o gatilho. Então, esse triac tem que fechar, ele tem que se comportar como uma chave fechada.
Se ele se comportar com a chave aberta, logo fase não vai passar aqui e não vai chegar até o comum da bobina. E quem que dispara ele tem todos esses circuitos aqui de proteção e disparo. Esse aqui pode ser um circuito snubber, por exemplo, que é para proteção. E aqui o gatilho dele vem direto desse optoacoplador que é o MOC. Esse aqui é um próprio para tensão alternada, porque ele consegue detectar a passagem de zero. E de onde que vem isso? Do microcontrolador. Através de todos esses periféricos aqui, o microcontrolador controla o LED interno que vai acionar o foto triac aqui dentro dele. Por sua vez vai parar o gatilho desse outro triac aqui. Então, pessoal, eu preciso verificar todo esse quadrante aqui, ó. Inclusive, se não achar nenhum defeito ali de componente, eu preciso fazer uma varredura desde o microcontrolador aqui. Que sinal que ele está mandando aqui, que tipo de sinal, que sinal que está saindo aqui, ou esses componentes, esses resistores, esse capacitor. Mas logicamente eu vou começar pelo triac mesmo, vou retirar ele da placa, vou medir e depois medir esses resistores aqui no entorno dele. Aí se eu não achar nenhum defeito aqui, que eu vou partir para esse outro estágio, senão eu me concentro só aqui mesmo, tá bom, pessoal? Então o primeiro que eu vou remover aqui vai ser o triac. Já removi o triac, sobrou esse resistor, o capacitor, mais 2 resistores e o optoacoplador. Eu sempre falo de fazer uma inspeção visual, né? Eu já pude perceber que esse resistor, ele está levemente carbonizado. Não sei se vai ser possível ver no vídeo, mas ele está escurecido o corpo dele, sinalizando que ele aqueceu demais. Depois eu vou verificá-lo com o multímetro e ver esse valor, mas eu acredito que ele está com problema. Vou verificar esses dois. Mas primeiro eu vou fazer um teste com o multímetro do triac aqui fora da placa. Esse instrumento aqui eu acredito que todo mundo conhece, é o bom e velho multímetro analógico. Ele é muito bom, principalmente nesses casos de triac, SR, e para pegar fuga em alguns componentes, que infelizmente o digital ele não consegue fazer isso. Então, como eu já vi que ele não está em curto com o multímetro digital, eu vou ver se ele está atuando. Como é que eu faço isso? Com o multímetro analógico, pode ser esse que é o mais baratinho que tem no mercado, eu vou selecionar a opção aqui X1. Selecionei, vou pegar as ponteiras, fechar em curto e tá vendo que o ponteiro não chegou até o zero, eu vou girar esse botão para deixar ele bem marcado ali no zero. Se ele não chegar, eu posso compensar aqui, ó, com a chavinha de fenda aqui, eu vou compensar até ele chegar lá. Agora ele passou um pouco, eu posso até voltar aqui. Bom, deixei no zero, tá vendo? 0 ohms. E esse é o triac, o código dele é o 1250H. E o datasheet nos mostra que aqui, ó, o terminal de número 3 é o gate, ou gatilho, como alguns conhecem. Esse aqui é o terminal A1 e o terminal A2. Então, como que vamos medi-lo? Então, olha só. Eu vou pegar as duas ponteiras do multímetro, ponteira vermelha e a preta. A ponteira preta eu vou pôr no primeiro terminal aqui do componente, que é o A1. A ponteira vermelha eu vou tocar o A2. E olha só que nada acontece com o ponteiro ali com o multímetro, né? Então veja só, se eu tocar o terceiro terminal, que é o gate, e logo em seguida retirar do gate, mas sem perder o contato físico com o A2, dessa forma assim, ó. Toquei os dois, veja que mediu uma certa resistência. Agora eu levanto aqui do gate, deixo só em A1 e A2 e veja que se manteve flexionado o ponteiro, medindo alguns ohms ali de resistência elétrica. Isso basicamente significa que o triac está disparando. Veja só, a hora que eu soltar aqui, volta o estado normal do ponteiro. Se eu tocar novamente, ele se mantém aberto. Só se eu faço o mesmo procedimento, aí sim ele se mantém conduzido. Então significa dizer que esse triac tá bom, não é problema no triac. Então é o circuito que faz com que ele dispare, que agora eu vou verificar aqueles resistores. Então, pessoal, visto que o triac está disparando, fazendo a inspeção visual, eu percebi que ele resistor, como eu já falei, é um resistor com 5 anéis. Ele começa ali pelo azul, cinza, marrom, dourado e é para ser preto ou violeta a última faixa ali. Então esse aqui é um resistor de precisão, certo? E esses dois têm o mesmo valor, que é 680 ohms. E tem esse outro que é um resistor aqui de 15K, que é marrom, verde, laranja e dourado. Eu não sei se dá para perceber aqui, parece que na câmera tá trocando um pouco a cor, mas é verde. E esse aqui é um resistor de precisão. Então eu vou verificar na placa mesmo esses 3 resistores. Então o primeiro que eu vou verificar vai ser esse de 15K, 14.8. Tá dentro da tolerância. Agora na seguida, o próximo aqui que é de 680 ohms, 683. Ok. O próximo da sequência, nada. Olha, ele não mede nada, ele tá aberto. Então eu vou substituir esse resistor agora.
Aqui está o resistor com defeito. Eu achei um outro igual, 680 ohms também. Porém, ele não é tão de precisão igual a esse, que é de 5 anéis. Esse aqui é só 4. Mas como o valor ohmico é o mesmo, é bem esse que eu vou usar. Uma vez o resistor soldado, agora é hora de voltar o mesmo triac para o lugar e soldá-lo também. Feita a solda do SR e a troca do resistor, agora eu vou fazer as ligações normais aqui e já vou mostrar ele ligado. Já estou com ele ligado aqui no mesmo cenário, capacitor, motor, alimentação na lâmpada. Vou energizar, piscou o LED, agora vou acionar pelo controle remoto. E olha só o que aconteceu. Tem que desligar aqui. Agora acionou o motor, viu? Porém acendeu as lâmpadas porque, como está em série com as lâmpadas e a potência somada das duas lâmpadas é menor que a potência de consumo do motor, ela vai acender. Então nesse caso eu tenho que passar ela para tomada normal agora sem a lâmpada de proteção. Agora é para funcionar. Girou num sentido e agora em outro sentido. E funcionou a placa. Ela está com a reversão ativada. Para fazer um teste completo, eu vou ligar esse fim de curso aqui para a gente poder testar. O conector aqui para os fim de curso está aqui. Está conectado. Agora vou acionar ele com o controle remoto. Funcionou em um sentido. Vou aproximar o ímã desse fim de curso. Desligou. Vou acionar novamente. E olha só, funcionando os dois fim de cursos. Aqui dentro tem um ímã que aciona o reed switch interno aqui, funcionando o fim de curso também. Então, pessoal, eu peguei um osciloscópio e liguei aqui numa das bobinas, né, no comum em uma das bobinas, só para a gente verificar qual é a forma de sinal que sai para o motor através do triac. Eu vou só mexer nesse potenciômetro, que é o que regula a força, e a gente vai ver qual é a forma de sinal. Vou acionar ele aqui. E olha só, ele está com força total, nós temos uma senoide perfeita. Se eu mexer aqui, olha só como que altera lá, ó. E diminui a força do motor, ó, tá vendo? Tá vendo que ele não é um PWM, ele corta o ciclo da onda, como que ele trabalha o triac. Olha só. Que interessante, né? Ele corta a onda em determinados pontos, ó. Essa é a forma do sinal de saída. Vou desligar, morreu o sinal. Esse optoacoplador, então, ele gera um isolamento físico entre o triac e o microcontrolador. E ativando o LED interno do optoacoplador, ele satura ou entra em corte ou abertura do fototransistor, por exemplo, interno. E com isso ele ativa o disparo ou não do triac. Era só para mostrar mesmo, ó, como se fazer uma manutenção nessas placas, né? Por coincidência, essa aqui estava bem avariada, como deu para perceber, tinha muitos probleminhas. Falta eu soldar ainda o capacitor SMD, vou fazer isso agora, nem vou filmar. Aqui tá faltando um capacitor, eu vou ter que pegar na distribuidora, que eu estou sem, a menos que eu tire de uma placa velha. Então é outra coisa que eu recomendo, sempre que possível, termos placas velhas à disposição, como a gente chama na sucata, né? Essa aqui é uma placa também já velha, ela queimou o microcontrolador, por exemplo, aí não compensa o conserto, porém todo o resto aqui tá funcional. Desde o trick, transformador, relés, capacitores, inclusive os capacitores SMD. Por exemplo, se eu não encontrar isso aqui no mercado, esse capacitor, eu posso tranquilamente tirar dessa placa aqui e pôr na outra, tá vendo? Todo o resto aqui, os reguladores, diodos, estão bons. Só o CI micro mesmo que está variado, aí não compensa o conserto. Por quê? Você até encontra no mercado, porém o firmware, ou seja, o programa interno, o fabricante não vai te disponibilizar para você gravar. Então, ou você compra dele, que às vezes é um preço que não compensa. Então, essa aqui ficou para a sucata, né? Então veja que ela não está nem avariada, os componentes estão em perfeito estado, assim, olhando fisicamente. Já foi utilizado o fusível, os jumper, os potenciômetros estão bons também. Isso aqui é muito bom também, pessoal, para quem quer aprender a programar, quer aprender a fazer uns projetinhos com Arduino, você consegue tirar daqui. Por exemplo, pessoal, esse módulozinho aqui, ó, esse aqui é um módulo muito legal para se usar com Arduino. Esse aqui é o módulo de recepção 433 MHz. A gente pode utilizar ele e fazer experimentos, né? Experiências. Sempre é bom ter essas placas de qualquer fabricante. Guarde-as que você pode precisar. Ter a mesma manutenção em campo. Então, mais uma vez, muito obrigado para quem assistiu aí, teve paciência de assistir até agora. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se inscreve aí no canal para dar uma força, tá bom, pessoal? E até um próximo vídeo. Muito obrigado.